Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Pete Fidelis de Almeida, eu sou professora do Instituto de Saúde Coletiva da UF, da Universidade Federal Fluminense, e sou coordenadora do mestrado profissional em saúde da família, né, o Prof. Saúde, do núcleo UF. Coordenadora do mestrado profissional em saúde da família, né? Eu queria cumprimentar a todo mundo, a todos, né, que estão aqui, especialmente as nossas apresentadoras, aos professores do Prof. Saúde, aos discentes do Prof. Saúde, e também a todas as pessoas que estão aqui, né, nos assistindo. Essa é uma atividade do nosso mestrado, que é um mestrado em rede, envolvendo 22 instituições de ensino de todo o país, coordenado pela Abrasco, pela Fiocruz, e a UF, né, um dos polos desse mestrado. Então, a nossa alegria hoje de estar aqui é porque as apresentadoras são mestrandas e uma mestra em saúde da família formada pelo Prof. Saúde. Logo, aqui nós temos representação das nossas 3 turmas. Eu queria agradecer também a Thaís Severino, que é superintendente de atenção primária da SES RJ, né, e que será a nossa debatedora. Queria agradecer também a Rafaela Fidelis, que é a nossa secretária do Prof. UF, as professoras Elisete Casotti e a Cláudia Ribeiro, que ajudaram a organizar essa live e que criaram, né, o nosso canal do YouTube, que eu peço para todo mundo se inscrever. Cada apresentadora vai ter 15 minutos para apresentar, né, a sua experiência e, em seguida, eu vou passar para a nossa debatedora. Antes, um pouco de passar para a nossa primeira apresentadora, eu só queria fazer alguns comentários, né, um pouco da razão desse nosso encontro, dessa live, né, que nós intitulamos Reinvenções da Atenção Primária em Tempos de Covid-19. Como enfrentar os novos e permanentes desafios do cuidado em saúde. Muitas são as lives que têm trazido quais são os impactos, né, da pandemia do Covid-19, as iniciativas dos municípios, das equipes para o enfrentamento da pandemia. Contudo, o que nos motivou a organizar essa live é compreender e conversar um pouco sobre quais foram as reinvenções nos processos de trabalho, não só para o enfrentamento da pandemia, mas também para manter, como se manteve, como se mantém o cuidado longitudinal, contínuo à população, principalmente para os grupos que necessitam de cuidados continuados. Como se encontra hoje a relação da população com as suas respectivas equipes, né, com seus serviços de porta de entrada do SUS. Como tem sido essa transição dos sistemas de atenção para se adaptar a uma nova forma de operar a saúde. O que a gente observa, não só no Brasil, mas em vários países, em alguns países, foi que o impacto indireto de países que paralisaram o atendimento nos serviços de APS por meses, o que se espera provavelmente a causa de danos maiores em termos de morbidade, de mortalidade, do que a própria pandemia. Além disso, né, os determinantes sociais da saúde, o desemprego, a retração econômica, problemas de habitação, elas afetam claramente, desproporcionalmente, as diferentes populações, ampliando as desigualdades, né? Ainda mais em contexto de austeridade fiscal, o que certamente vai trazer ainda novos desafios aos serviços de atenção primária. Sem dúvida, né, efeitos desses problemas desembocarão também nas equipes e nos serviços de atenção primária. Uma coisa interessante também que eu queria destacar é como que o enfrentamento da pandemia
mostra ainda como que os sistemas são fortemente guiados pelos cuidados hospitalares e de emergência, né, desvelando a pouca voz até que os profissionais de atenção primária tiveram no início da epidemia. Então, o que a gente espera é que essa pandemia ela é uma doença, né, infecciosa, ela não é o cotidiano do nosso cuidado em saúde. É claro que nós precisamos ter um planejamento para lidar com futuros eventos epidêmicos, antecipando necessidades, reconhecendo o valor e a contribuição que as comunidades e as iniciativas locais têm a nos ensinar, estabelecendo mecanismos de apoio às famílias nessas situações e, principalmente no nosso caso, pensar o quão é fundamental a importância da coordenação entre os entes federados, né, num contexto de gestão tripartite do SUS. Para garantir, né, enfim, o futuro dos nossos sistemas de saúde, a gente precisa garantir também que os serviços sociais, assistenciais e de saúde, eles sejam mantidos em tempos de crise, não desmantelados em tempo e em nome da crise, né? Isso não exige necessariamente mais leitos, né, hospitalares, mas, ao contrário, um investimento forte nos serviços básicos de saúde, de atenção primária, nos serviços, nas demais políticas sociais, né? Por outro lado, e já vou assim encerrando a minha fala, é impressionante como esse cenário pandêmico ele demonstrou a rapidez com que o sistema de saúde, as organizações, as comunidades e mesmo os indivíduos podem mudar, né, quando necessário. Então, a adoção rápida, a extensão da utilização de tecnologias de informação e comunicação e telesaúde, outros sistemas de suporte tecnológico, né, no campo da educação, da saúde, enfim, não tem precedentes, né, o quanto que a gente, em tão pouco tempo, adotou medidas tão impensadas, né, alguns meses atrás. A rapidez também com que as equipes multidisciplinares se uniram para encontrar soluções flexíveis, criativas, nunca pensadas, né, no seu cotidiano de trabalho, mostrou, sim, como que esse processo de trabalho na atenção primária ele pode ser modificado, ele pode sair da sua rotina e como tem espaço, né, para as reinvenções. O trabalho em equipe coordenado, ele nunca foi tão necessário, né? Não tem enfrentamento da epidemia na atenção primária sem o trabalho em equipe, o quanto que ele foi acionado e, de fato, operou, né, numa lógica de conseguir encontrar caminhos para o cuidado. Além disso, a resiliência, a capacidade de equipes, de comunidades, de profissionais de saúde para se apoiarem mutuamente. É uma coisa interessante que, ao mesmo tempo que a gente teve o isolamento, né, em função e as necessidades sanitárias, como que isso, em muitos cenários, despertou a importância da ação coletiva e das redes de apoio social. Então, é um pouco com essas considerações que eu vou passar a palavra para as nossas apresentadoras. Então, a nossa primeira apresentadora é a Mônica Almeida. A Mônica é da Assessoria de Planejamento em Saúde da SES-RJ, ela é médica e é mestre em Saúde da Família pela nossa primeira turma do Prof. Saúde. Em seguida, nós teremos a fala da Débora Sardinha, que é da equipe técnica de APS do município de Maricá, é médica de família e comunidade, mestranda da segunda turma do Prof. Saúde. Depois, né, nós teremos a Rafaela Tavares, que é da coordenação da área norte do Programa Médico de Família de Niterói, enfermeira e mestranda da nossa terceira turma multiprofissional do Prof. Saúde. Por fim, após as apresentações, né, nós contaremos com o privilégio da participação, né, da Thaís Severino, que é superintendente de atenção primária da SES-RJ. Por fim, né, eu peço que as pessoas coloquem questões no chat, a gente vai acompanhar aqui, depois tentar, né, enfim, responder, dialogar ao final das apresentações. Então, agora, imediatamente, eu passo a palavra
para a Mônica começar a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui agradecendo esse convite da coordenação do Prof. Saúde, em especial da minha orientadora, né, desse mestrado, e foi um trabalho muito bacana e muito feliz para mim ter concluído esse mestrado sob a orientação da PET, com todo o crescimento profissional, desenvolvimento que esse mestrado trouxe para mim e com certeza deve estar trazendo para as turmas próximas, né? Eu falo aqui desse lugar da assessoria de planejamento da Secretaria de Estado e agradeço muito a colaboração da Thaís Severino, né, que compartilhamos juntas essa discussão, e pela perspectiva de planejamento da SES, a proximidade do planejamento com a atenção primária é muito grande. Então, a gente acompanha toda a questão da construção do Plano Estadual de Saúde, das programações, dos relatórios, de alguns projetos específicos. Então, essa área da atenção primária e o planejamento tem uma proximidade e uma vinculação muito grande no cotidiano da Secretaria, e não tem sido diferente agora, né, ao longo da pandemia. Então, eu preparei uma pequena apresentação, queria compartilhar com vocês. Só um minutinho. Acho que é aqui, né? Não, não é essa. Cadê ela? Não é essa. Desculpem, gente. Só um minuto, que eu não estou localizando ela aqui. Só um minutinho, por favor. Tá ela aqui. E por que tanto treinamento, né? Só um minuto. Desculpem, só um minutinho que eu vou ter que fazer alguma outra coisa aqui. Não estou entendendo por que eu não estou conseguindo aqui. Só um minutinho. Ela não está aparecendo a apresentação. Só um minutinho, por favor. Peço muitas desculpas, mas... Mônica, você consegue me ouvir? É a Rafa. Estou ouvindo, Rafa. Pelo share screen no seu rodapé. Estou tentando achar isso aqui, mas por que eu não estou achando, eu não sei. Você não está vendo share screen? No estúdio, você não está vendo share screen? Eu estou vendo, só não consegui... Ah, está aqui, peraí, só um minutinho, Rafa. Acho que agora foi, só um minuto. Mil perdões.
Ok, Rafa? Acho que agora vai. Tá. Agora sim. Agora está aparecendo. Só colocar no modo de apresentação. Isso. Já coloquei. Ok, gente, desculpem aí, foi tanto treino, né? Não, treino é treino, jogo é jogo, né? Então, vamos lá, agradecendo de novo o convite, né, para essa temática das reinvenções da atenção primária em tempos de Covid-19, como enfrentar os novos e permanentes desafios do cuidado em saúde, né? Eu passo imediatamente, então, aqui a apresentação. Aqui eu trago um pouco essa discussão, né, da Secretaria Estadual de Saúde e seu papel institucional, né? O nosso papel princípio é articular as regiões de saúde e as redes de atenção à saúde, né, nos territórios regionais. Nosso estado está dividido em 9 regiões de saúde e, por sua vez, a atenção primária também organizada em articulações regionais, e a SES vem trabalhando nisso, né, no fortalecimento dessas articulações regionais, trabalhando também a singularidade de cada município. Então, neste momento, essa estrutura prévia de coordenação das regiões e das coordenações de atenção primária no território foram muito valiosas para o enfrentamento desse momento, né? A atenção primária, logo no primeiro momento, em 19 de março, publica uma primeira versão de diretrizes para a implementação de planos de contingência da atenção primária para a pandemia, né? Já teve, depois disso, 2 versões, no momento em como a PET comentou, né? A atenção primária não constava do cardápio das discussões e das direções de planos de contingência nos estados e mesmo no âmbito do governo federal. Então, a Superintendência de Atenção Primária da SES entendeu que havia, sim, necessidade de fortalecimento e definição pela Secretaria de Estado das prioridades na atenção primária e que era preciso afirmar isso em publicações, em diretrizes. E aí essas diretrizes vêm sofrendo modificações e atualizações, já tivemos uma segunda versão em abril e uma terceira versão em junho, e essa, na verdade, é uma atualização permanente, uma vez que a gente aprende todos os dias nessa pandemia, né? Aqui eu trago algumas das ações do que foram desenvolvidas pela atenção primária especificamente na sua articulação junto aos municípios e regiões de saúde, parcerias com o COSEMS e com o CONAS, além de N outras instituições parceiras, organizações não governamentais, grandes instituições. Acho que a Thais depois vai poder comentar um pouco sobre isso, né? Então, a produção da atenção primária do Estado ficou bastante voltada para a publicação de orientações, guias e notas técnicas, para a priorização do adiantamento dos repasses financeiros, do cofinanciamento estadual para a atenção primária, chamado de PREFAPS, né, com a oferta de capacitações virtuais para gestores e profissionais nas linhas de frente, com a questão do manejo clínico, do diagnóstico, né, das medidas de proteção, do uso de API, né, no fomento à distribuição de APIs e testes rápidos, na articulação de grupos de trabalho intersetoriais, incluindo outros setores e outros serviços que vêm discutindo com a atenção primária, também voltados para o momento da pandemia, participações em agendas e eventos virtuais intra e intersetoriais, nessa direção dos centros de triagem, que estariam, então, são estratégias voltadas para os municípios, para que, com recebimento de recursos, possam utilizar esse recurso em prol de uma estrutura próxima à atenção primária, vinculada à atenção primária, que pudesse receber a população com sintomatologia e pudesse avaliá-la e definir a sua conduta, muito voltada também para vazios assistenciais, vazios sanitários, locais de baixa cobertura de atenção primária, ou mesmo estratégias utilizadas pelo município, né, vinculadas às UPAs, ao lado de UPAs, ou, enfim, né, isso ficou bastante a cargo do município com orientação da Secretaria de Estado, né?
O trabalho, como já foi comentado aqui também pela PET, né, das equipes regionais da atenção primária em saúde, junto às coordenações municipais através de reuniões virtuais, né, e o monitoramento e acompanhamento dessas equipes via formulários, telefone, e-mails, e mesmo reuniões individualizadas para aquelas questões pontuais dos municípios que assim o demandassem, né. Aqui um pouco do que foi produzido nesse período, né, webinars e outros eventos, né, encontros online. Então, vejo um número grande de encontros online que foi realizado com os municípios e com as regiões, as capacitações, oficinas virtuais de trabalho e as notas técnicas, né, que foram também fruto dessa atualização permanente e da sinalização, de acordo com o acompanhamento dos municípios, das necessidades de atualização técnica, teórica, enfim, do que seria importante para naquele momento para os municípios se organizarem em suas atenções primárias municipais. Aqui vocês devem ter acompanhado aí, né, o cenário da situação da Secretaria Estadual de Saúde. Num dado momento, em maio, é criada uma secretaria específica de Covid que criou algumas estratégias de visualização do monitoramento da situação de risco epidemiológico no âmbito das regiões de saúde, utilizando para isso indicadores de capacidade de atendimento e indicadores do cenário epidemiológico. Essas coresinhas aqui à direita, né, falam da gravidade da situação, onde o verde seria, na prática, o momento que nenhum de nós chegou ainda, né? O amarelo, uma situação considerada em direção ao razoável, o laranja, moderado, e o vermelho e roxo, que seria, então, a restrição máxima do ponto de vista do conjunto desses indicadores. E aí trago para vocês aqui um pouco, né, as publicações que foram feitas, isso foi chamado de um faseamento da pandemia, né? Então, a gente observa aí o estado do Rio, esse primeiro mapa aí, ele fala de junho, né? Esse é do mês de junho, onde praticamente todo o estado tinha um cenário moderado, ou seja, a gente já tinha disseminação para todos os municípios do estado da Covid, com situações já de gravidade, com muitos problemas do ponto de vista assistencial, de controle da pandemia. Logo depois a região norte ficou também moderada, né? Isso vem sendo acompanhado. Então, em agosto, já se tinha aí, segundo os critérios de monitoramento, algumas regiões com situações mais graves, outras com situações consideradas baixas, né, mas nenhuma ainda que tivesse, por exemplo, a possibilidade de abrir escolas ou de liberar atividades coletivas mais ampliadamente. E eu trouxe aqui o de setembro, né, que avalia aí que, na prática, o Noroeste, Big, Bahia da Ilha Grande, seriam as regiões mais comprometidas com essa situação. A gente avalia que esse faseamento ele tem utilidade no sentido de se monitorar esses indicadores, mas também temos reivindicado e questionado que, por exemplo, faltam aí indicadores da atenção primária, da cobertura e do acompanhamento das pessoas, da efetiva ocupação hospitalar, taxa de ocupação hospitalar. Então, esse faseamento ele é um norte, mas ele nos diz que a situação absolutamente ainda não está sob controle, né? Dos documentos, né, disponibilizados aí para a Thaís para contribuir com esse debate, convivendo com a Covid, alguns pontos importantes, né? Considerando que as atividades da APS não foram suspensas oficialmente, mas a gente sabe que isso teve um cenário muito heterogêneo no estado, né? Alguns municípios assumiram a atenção primária como uma diretriz de enfrentamento, uma vez que a maioria dos casos acontece, né, como leves e eventualmente moderados, mas a grande maioria leves, ou seja, a atenção primária teria um papel estratégico e fundamental, mas nem em todos os municípios isso aconteceu assim, e a gente vem discutindo concretamente com cada um deles que é necessário disponibilizar, abrir essa rede e organizá-la para o acompanhamento desse trabalho, né? Contextualizando os casos, em parceria intrínseca com a vigilância em saúde, com a avaliação epidemiológica e estratificação de risco local. Eu posso ter uma região amarelinha, mas dentro dessa região amarelinha eu tenho municípios com número crescente de casos, com elevada
prevalência, com internações hospitalares em UTI, e que precisam de um outro tratamento, né? Ou seja, essa avaliação local ela é fundamental e a Secretaria tem que vem trabalhando para apoiar essas decisões locais, né? Com a construção de indicadores para a estratificação em níveis de retomada, ou seja, em que momento a gente vai começar a organizar a retomada efetiva das atividades, como que a atenção primária e as secretarias de saúde devem se preparar para isso, né? Com as medidas de prevenção e controle, não farmacológicas, com orientação da população, né? Com comunicação ampla e clara sobre o assunto, né? A preocupação com a estrutura de RH, equipamentos, insumos, processos de trabalho e fluxo, como garantir a segurança do paciente e o controle da transmissão, abordar o manejo clínico pelas equipes de saúde da família, né, e a estruturação da rede de referências a partir daí, porque a atenção primária precisa ocupar o seu lugar e a rede tem que estar organizada o suficiente para dar segurança a essa atenção primária de que os pacientes serão bem conduzidos, serão encaminhados para unidades hospitalares quando necessário, né? A saúde dos profissionais, testagem ainda é uma questão que a gente vem enfrentando até o presente momento, né? Estamos discutindo a questão da ampliação da testagem RT-PCR, inclusive com a descentralização para a atenção primária como diretriz, e isso é uma questão importantíssima a ser discutida, né? Então, quando os profissionais serão treinados, tomar cuidado os trabalhadores de grupo de risco, como é que se dialoga com isso, em que eles podem ajudar, aonde eles estariam melhor colocados, uma vez que tem risco para convivência no trabalho direto, né? Estratégias de saúde mental, como se identifica e acompanha profissionais em sofrimento devido aos impactos da pandemia, e a população também, é preciso identificar os riscos em saúde mental que continuam acontecendo nas comunidades, nos territórios, e a gente precisa ter como abordar esses pacientes que caem na categoria aí dos pacientes crônicos, com comorbidades e que precisam, né, ter o seu cuidado continuado e retomado para aqueles que foram interrompidos, né? A comunicação como estratégia fundamental, tanto interna às instituições e profissionais, quanto externa com a comunidade, focalizando aí na necessidade fundamental da atenção primária como um papel de educação permanente junto à população, com esclarecimento, entendimento, no meio de tantas informações, tantas lives, tantas notícias controversas muitas vezes, um desalinhamento, né, entre uma falta de coordenação de um governo federal, o Estado com gravíssimos problemas que todos acompanhamos até o momento, como é que a gente mantém aí uma coordenação e uma discussão com a sociedade do que está acontecendo e como vamos enfrentar essa questão, né? A organização dos fluxos assistenciais, com horário de atendimento, com os fluxos para acolhimento, na questão da visita domiciliar, quem vai, tem EPI, vão entrar, não vão entrar, né, dispensação de medicamentos, de imunização, encaminhamento e transporte de pacientes, tudo isso foram pontos de discussão e objeto de notas técnicas e informação junto aos municípios, né? A saúde bucal e os cuidados específicos com a segurança do paciente, né? Como é que vai se organizar, então, o atendimento médico de enfermagem, da equipe multiprofissional, como serão feitas as interconsultas, pode acompanhante, não pode acompanhante, a organização da possibilidade de atividades coletivas, é preciso entender o cenário sanitário local e se tem possibilidade de risco diminuído para esse fim dessa atividade, né? O teleatendimento e as estratégias de monitoramento dos pacientes, isso consta em todos os documentos que a gente discute, né, e lê, produzidos por aí, como é que a gente pode desenvolver novas ideias e novas técnicas de monitoramento com as TICs, né, para acompanhar os pacientes crônicos, né, o registro dessas atividades e a testagem que tem sido, então, objeto aí de seguido aprofundamento para se utilizar como uma estratégia de intervenção aí na redução da transmissão do número de casos, porque nós, Estado do Rio, ainda temos um número de casos muito elevado, né? Nós estamos convivendo aí com uma
taxa de mortalidade por milhão bastante elevada, e a gente precisa trabalhar para reduzir a transmissão e utilizar outras estratégias que não só a abertura de leitos, né? A gente precisa entrar, intervir nesse processo em outro ponto, né? O cuidado das populações vulneráveis, a utilização do programa Saúde na Escola nesse momento em que se começa a discutir a reabertura, né, e tem sido um trabalho, a Thaís vai poder comentar isso, um trabalho intersetorial bastante interessante, assim como a questão da Bolsa Família, acompanhamento dos beneficiários, as gestantes, que entram naquela discussão de como fazer o cuidado, retomar o cuidado continuado das pessoas, né, e o monitoramento dessas atividades retomadas para que se possa avaliar se elas estão no nível de segurança, se a gente pode, né, continuar nesse caminho aí, acompanhando o cenário sanitário. Como desafios, né, para a reorganização da atenção primária, né, a gente convive nesse momento com as perspectivas graves de subfinanciamento, né, histórico e na atual conjuntura mais ainda, quando se trabalha com a questão da captação ponderada, com a captação por cadastro, né, com desempenhos. A gente tem muita preocupação com isso, e os cenários projetados por COSEMES e pela Superintendência da Atenção Primária não são nada positivos. A gente vai ter que enfrentar politicamente essa questão, né? As eleições municipais que estão se avizinhando, como é que a atenção primária está colocada nesse cenário das próximas eleições e dos candidatos que estão, né, apoiando, ou perspectivas de apoio para a atenção primária, né? Muitas divergências de informação, né, fake news, desalinhamento de instâncias federativas, atenção primária próxima ao território do usuário, né, com informação qualificada, tem essa ferramenta valiosa na mão de retomada aí dessa comunicação, manter a comunicação, né, porque alguns municípios conseguiram efetivamente manter a comunicação e a proximidade com seus usuários, e a gente, né, vem tentando trabalhar para que todos também retomem, né, o seu papel de apoio diretamente no território, né? A continuidade do cuidado dos usuários com doenças crônicas, perceber os agravamentos, a comunicação com esses usuários, né? O papel da atenção primária nas sequelas, né? A gente vem já vendo alguns estudos discutindo isso, sequelas do pós-Covid, aonde elas vão comparecer, como vamos encaminhá-las dentro da rede, né? E como se apoia o isolamento domiciliar junto a cenários de políticas intersetoriais nesse momento insuficientes e heterogêneas para aquela família que você diagnostica como positiva, deve orientar o isolamento domiciliar, mas as pessoas hoje estão indo para a rua já trabalhar com grandes e graves dificuldades, né, financeiras no seu cotidiano, e esse é um enorme desafio, uma vez que, né, o isolamento social é, nesse momento, a única arma efetiva até o presente momento, além das medidas não farmacológicas, com certeza, né? Então, eu agradeço muito o convite e acho que a gente vai ter oportunidade de um ótimo debate. As referências aqui, então, foram da atenção primária, do site da SES, e eu agradeço muito a vocês. Obrigada, Mônica, pela sua apresentação. Obrigada. Eu logo em seguida, né, vou passar agora para a Débora Sardinha, que vai apresentar a experiência de Maricá. Débora, com você. Boa tarde. Queria agradecer à professora Pet pelo convite, pela experiência, né, aqui no Prof. Saúde. Eu sou médica de família e comunidade de formação, né? Fiz a residência no Rio. Estou na coordenação médica em Maricá há 3 anos. Hoje eu faço parte da coordenação do Instituto Gnoses, que assumiu, né, a gestão da APS Maricá. E eu vou falar um pouquinho sobre os nossos desafios em Maricá. Deixa eu só compartilhar aqui. Eu acredito que foi. Então, falando um pouquinho sobre o tema, né, proposto, o município de Maricá
Ele está situado na região metropolitana 2, né, aqui do Rio de Janeiro. Ele é bem extenso, ele tem uma área de 362 quilômetros quadrados. Uma população... Oi? Desculpa te interromper. Você consegue me ouvir, Rafa? Tô te ouvindo. É a Rafa, não. Vai de novo no share screen. Vai de novo? Compartilha o aplicativo. É que eu acho que o meu está acontecendo a mesma coisa da Mônica. Vamos tentar de novo. Agora apareceu. Eu acho que agora vai. Então tá. Voltando. Agora acho que todo mundo vai ver a tela, né? Então, o nosso município tem essa extensão, né? Uma população de cerca de 160 mil habitantes. Ele é dividido em 4 distritos sanitários, cerca de 50 bairros, e hoje ele tem 24 unidades de saúde da família, né, divididas nos distritos. Falando um pouquinho dos desafios, né, como o município utilizou as ferramentas nesse momento de pandemia, do Covid, o município teve a instalação dos polos de atendimento para a Covid. Nós tivemos 2 no primeiro distrito, que foi no centro, em São José, um no segundo distrito, na região de Ponta Negra, e um no distrito 4, que é na região de Itaipuaçu. Pela extensão do município, se avaliou a necessidade dessa instalação dos polos como referência. Além disso, o município de Maricá também, a gente teve em maio a inauguração da parte da UTI, do Hospital Ernesto Che Guevara, né? Ele ainda está em processo de finalização, mas emergencialmente a gente teve essa inauguração para poder os leitos de UTI serem referência para as internações dos pacientes graves. E também inauguramos o Laboratório Diagnóstico Molecular, uma parceria com a FRJ, onde a gente consegue realizar cerca de 300 testes, né, de PCR, da coleta do SWAB, por dia, com resultado ficando pronto de 48 a 72 horas. Na rede mesmo de atenção, antes de eu falar um pouquinho especificamente da atenção primária, a rede especializada, os nossos ambulatórios, centros de imagem, eles continuaram abertos, né, funcionando, só que nós tivemos uma redução, né, dos atendimentos, né, um espaçamento dos horários de atendimento, uma garantia seguindo os protocolos de intervalo seguro, de avaliação no acolhimento nessas unidades de referência especializada dos pacientes, para poder verificar se algum estava com sinais de síndrome gripal, né, e dar segurança para os demais que estavam aguardando esses atendimentos, mas foi uma decisão da secretaria mantê-los abertos para poder garantir o atendimento dos pacientes de grupos prioritários. Claro que sempre sensibilizando a população para evitar ao máximo, né, o deslocamento, se manter em isolamento, e evitar essas consultas com os demais especialistas só se fosse mesmo uma necessidade por conta das comorbidades. Essa sensibilização foi constante. Os atendimentos odontológicos eletivos ficaram suspensos. A gente manteve o atendimento das urgências na área de odonto. E também as consultas de cirurgia eletivas, bem como a cirurgia em si, né, cirurgias eletivas, elas ficaram suspensas também, durante até o mês passado, praticamente. E aí, entrando, né, mais um pouquinho na parte nossa da atenção primária, logo assim que começou a questão da pandemia, né, em março, a gente já iniciou com o treinamento dos profissionais da APS, né, de todos os profissionais, em parceria com a vigilância, utilizando, né, os protocolos do Ministério que estavam sendo disparados, as notas técnicas, as atualizações. A gente fez todo um trabalho de treinamento contínuo com os profissionais. Em Maricá, pela extensão e pelo perfil da população também, a Secretaria achou importante realizar tanto o idosofone quanto o plantão coronavírus, que foi um modo uma central, né, de telefonia que funcionava de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã a 8 da noite. Os profissionais que ficaram lá foram treinados para poder acolher, né, esse usuário, verificar quais eram as demandas, as dúvidas, fazer a orientação necessária. E os usuários que tinham alguma necessidade de ser encaminhado à unidade ou algum polo de atendimento, eles eram orientados e todos eles foram sendo planilhados para a gente, né, numa planilha compartilhada entre a PS e Vigilância,
para a gente monitorar esses usuários que estavam entrando em contato pelo nosso plantão, né, de telefone. Por que a gente fez o do idoso também, né, além do plantão do coronavírus? Porque junto com a pandemia veio a nossa campanha de vacina, né? E aí o município definiu que em Maricá todos os idosos seriam vacinados em domicílio. Então foi feita toda uma logística, toda uma articulação da atenção primária à saúde, com o apoio da prefeitura, foram disponibilizados mais de 30 carros da frota, van, para poder a gente conseguir fazer essa logística com as nossas unidades de saúde, para vacinar os idosos todos em domicílio. Foram mais de 30 mil idosos vacinados, foi muito além do que a gente tinha mensurado, e na verdade, por isso que também foi implementado, além do plantão do coronavírus, o idoso fone, para poder os idosos também entrarem em contato e sinalizarem, né, a necessidade de vacinas, se de repente ainda não tinha passado na rua deles, né, a equipe para poder vacinar, não só idosos, né, os grupos prioritários, os grupos de risco, né, para o Covid também acabaram entrando nessa questão da vacinação em domicílio, né, para a influenza. Isso foi uma ação da decisão da saúde para evitar, né, que esses grupos de risco se deslocassem até as unidades, evitar aglomeração nas unidades. Então, foi feita essa logística para a gente também proteger mais, né, os usuários e garantir o isolamento deles em domicílio. Por conta dessas iniciativas, né, de priorizar o atendimento domiciliar, toda a saída da equipe de atenção à saúde para o domicílio, nós em Maricá temos ainda alguns vazios sanitários, né? Alguns bairros ainda não têm uma equipe de saúde da família de referência. Então, o Instituto, ele fez a criação de uma equipe sentinela, que a gente chamou, que era composta por médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem e administrativa. E aí, essa equipe sentinela, ela estava totalmente ligada, fazendo interface com os profissionais que estavam fazendo o plantão, né, do Covid e do idoso fone. Para essa equipe sentinela dar essa assistência no domicílio, né, dos vazios sanitários, avaliar os pacientes que entravam em contato com o plantão do Covid, relatando algum sintoma, né, relatando alguma questão, para poder essa equipe sentinela ir até a residência avaliar esses pacientes e também fazer a vacinação de idosos. Eles também entraram nessa questão para poder a gente conseguir vacinar os idosos dos vazios sanitários. Então, a gente conseguiu linkar, né, através dessa equipe sentinela, garantir que os vazios sanitários também a população evitasse sair de casa para procurar alguma unidade de saúde, tanto para os sintomas de Covid, quanto também essa ligação com quem era atendido e notificado no polo, né? Além do plantão, o polo também fazia essa interface com a equipe sentinela. Nas unidades, a equipe do Instituto fez um boletim semanal, em parceria com as sanitaristas também, e aí, na verdade, a gente usou algumas mídias que a gente acaba usando no dia a dia, né, pessoalmente. Então, a gente fez o grupo do WhatsApp, e aí os gerentes das unidades, todo dia, mandavam para a gente um levantamento diário dos atendidos, né, identificava o nome da unidade, quantos casos de síndrome gripal, respiratória aguda, se tinha feito alguma vaga zero e algum paciente com necessidade de suplementação de O2. E aí, todo final do dia, as unidades mandavam para poder a equipe técnica fazer esse compilado das informações e conseguir gerar esse boletim semanal que era divulgado para toda a secretaria e principalmente para as unidades também, né? E aí, esse boletim, ele está juntando tanto esse relato diário das unidades, através do WhatsApp, quanto a planilha realmente, que a gente fez uma planilha de integração, né, polos de atendimento Covid, vigilância em saúde e APS. Então, era uma planilha, né, alimentada diariamente no Drive. E aí, no final da semana, a equipe técnica fazia esse compilado. Então, a gente conseguia semanalmente ver o número de casos atendidos por dia nos distritos, por exemplo, os casos atendidos por unidade, além do distrito, né, além da visão do distrito, e um mapa mais territorial mesmo, assim, como juntou com o polo, com o hospital e linkou com a vigilância, a gente sabia os casos confirmados no território, né, na parte dos distritos, quem eram os usuários internados confirmados, os internados com suspeita, os casos confirmados em domicílio, os casos suspeitos em domicílio, se os contatos desses casos tinham sido avaliados,
os óbitos no território e os casos de cura. Então, foi uma grande planilha que foi alimentada em parceria com todos esses equipamentos de saúde. E aí as unidades, né, tinham essa vigilância semanal para poder buscar esses pacientes, e também a equipe Sentinela, que ficou como referência para os nossos vazios sanitários, né. Em junho, final de maio, na verdade, início de junho, a gente começou a fazer a testagem rápida dos usuários assintomáticos. Não todos, né, a gente elencou os grupos prioritários. E aí o gráfico até mostra um pouco aqui, ó, quando a gente começou a testar os usuários, como que subiu, né, o nosso número de notificação, né, de confirmação de casos no município de Maricá. Aqui foi na época da abertura dos polos, das tendas, e aqui foi quando a gente conseguiu realmente essa testagem pela APS, né, além das tendas. E aí a gente testou os idosos assintomáticos, né, todos os idosos, e aí entra aquela força-tarefa novamente, igual a gente tinha feito na época da vacinação, com o suporte da Secretaria e da Frota. Nós testamos todas as casas de repouso do município, todos os pacientes em situação de rua, né, pela equipe do consultório na rua. As nossas 2 aldeias indígenas, todos foram testados, nós temos 2 aldeias indígenas em Maricá. Nossas residências terapêuticas são 3 residências. E os profissionais de saúde também começaram a ser testados quinzenalmente, né? Os profissionais da APS passaram a ser testados. A equipe Sentinela, que é a que verifica os vazios sanitários, a gente fez algumas tendas em lugares estratégicos, nesses vazios, em praças, que eram lugares amplos, né? Para evitar aglomeração e conseguir manter o distanciamento. Então, os pacientes desses vazios sanitários, a testagem foi feita pela equipe Sentinela. Falando um pouquinho da reorganização, né, da unidade, a gente teve inicialmente um instituto, assim que ele chegou, a gente já fez a ampliação do horário de funcionamento de 3 unidades básicas, elas passaram a trabalhar de 8 às 8. No município de Maricá, todas as unidades sempre funcionaram de 8 às 5 e não abrem aos sábados. E aí a gente fez essa ampliação imediata. Então, a Posto Saúde Central, uma unidade em Inoã e o Jardim Atlântico em Itaipuaçu funcionam de 8 da manhã a 8 da noite para poder também dar mais acesso ao usuário para o atendimento. Por conta de se redesenhar, né, se redescobrir com essas mídias novas, a gente viu a necessidade das unidades terem acesso mais a essas mídias. Então, as unidades receberam um telefone celular institucional para poder disponibilizar mais meios de comunicação para essa interface com os usuários. Todas as unidades no município são informatizadas, então elas criaram e-mails institucionais para poder também estar acessando diariamente e ter essa comunicação com os usuários. E para facilitar o contato, né? Tanto facilitar o contato com a população, quanto a gente conseguir fazer esse monitoramento, né, dos pacientes suspeitos e dos pacientes confirmados. Então, essa ferramenta de telefone, de e-mail, é algo que a gente implementou com a chegada da pandemia e que a gente vai continuar permanecendo porque os usuários aderiram bem a essa situação, né? A reorganização, né? Pensando mais um pouquinho sobre a vigilância. A gente priorizou, então, as visitas domiciliares, né, nesse momento de pandemia, priorizando idosos, os pacientes com doença crônica, os acamados, gestantes. Tentamos sensibilizar para o atendimento eletivo ser evitado nas unidades, para poder a gente realmente manter as agendas dos grupos, né, de risco, né, que por conta do Covid. Então, os outros atendimentos eletivos, as equipes começaram a fazer todo um trabalho no acolhimento da unidade para poder sensibilizar essa população para evitar a saída para as unidades dos pacientes que não tinham, né, comorbidades, não eram grupos de risco. E quem era grupo de risco, a gente priorizou muito a vigilância domiciliar, né? E o NASF, no início, né, até presente momento da pandemia, a gente teve que suspender as atividades coletivas do NASF. Então, o NASF teve que se reinventar muito nessa pandemia, né? E aí eles apoiaram muito o acolhimento, essa sensibilização dos usuários que ainda estavam indo às unidades, ainda estavam se expondo, né, saindo das suas casas. Eles estão dando um suporte muito grande aos profissionais, né? A gente sabe que essa questão aí também teve uma parte de saúde mental muito impactada, né? Tanto o usuário, mas
também muitos profissionais que ficaram na linha de frente. E logo no início eles fizeram um projeto do Varal Solidário, que era isso. Eles faziam essa parceria no acolhimento das unidades, falavam um pouco da importância do isolamento, da importância do uso de máscara, né, DCPI, e ofertavam a máscara para o usuário, né, para poder sensibilizar para esse uso. Desafios nossos na atenção primária, alguns desafios que a gente identificou nesse processo aí de reorganização em Maricá. Foi esse início, né, como eu falei até quando eu me apresentei, assim, a mudança do modelo de gestão para a organização social em Maricá aconteceu exatamente no começo da pandemia, em março. A chegada do Instituto Gnoses aconteceu em março, veio junto com a pandemia e junto com a campanha da vacina de influenza. Então, foi um grande desafio para o Instituto, para a Secretaria, porque o Instituto ainda estava se implantando em Maricá, se estruturando, e já teve que ter esse apoio todo da Secretaria para conseguir trabalhar todos esses desafios do Covid, né? Então, isso foi um nó para a gente no início. Integração, atenção primária e vigilância, eu acho que isso é uma realidade histórica, e isso foi um desafio, eu acho que é algo positivo hoje. A gente, né, conseguiu uma integração maior da atenção primária com a vigilância, foi necessário, porque teve que ter integração, seja por planilha, por acesso telefônico, para monitorar paciente. Então, um entender muito bem o trabalho do outro, foi muito importante isso, foi um desafio, mas hoje eu acho que a gente vê isso como positivo, a gente quer perdurar isso pós-pandemia. Tivemos algumas dificuldades de comunicação inicial dos polos com a APS, porque o polo ficou para a gente como referência dos pacientes sintomáticos. E a gente tinha um pouco de atraso dessa alimentação da nossa planilha, que era interligada, para poder a atenção primária já começar a monitorar esse paciente em domicílio. O paciente era atendido no polo e a gente teve um atraso aí no começo, nessa integração, para a APS saber que ele tinha sido atendido, que ele estava com suspeita, e começar a monitorar esse paciente em casa e monitorar seus contatos, né? Migração de veranistas em Maricá, obviamente, com a pandemia, muitas pessoas das grandes cidades foram, né, para o interior, não que Maricá seja né, o interior, mas é uma cidade mais veranista. Então, assim, a gente teve um aumento muito grande, a gente sentiu até na vacina do idoso, assim, cerca de 30 mil idosos, foi muito além do que a gente estava esperando vacinar, porque a gente teve esse aumento dessa migração, né, dos grandes centros para o município. E para a gente foi um desafio, porque eram usuários que não eram acompanhados com a gente, porque eles eram veranistas, eles eram acompanhados nos grandes centros, nas outras cidades, e eram pacientes que a gente não conhece. Então, a unidade recebeu pacientes novos, pacientes com comorbidades, com doenças crônicas, para poder fazer esse acompanhamento no meio da pandemia, né? Com essa questão do isolamento, tentando fazer por outros modos essa vigilância. Então, esse aumento populacional foi um grande desafio para a gente. O espaço físico das unidades, porque Maricá tem unidades tradicionais, né? São casas antigas de alvenaria. Então, executar o protocolo necessário, né, por segurança, para distanciamento, para o acolhimento, foi um desafio pela limitação de espaço físico. Muitas das unidades tiveram que receber tendas externas para fazer esse acolhimento. E, num segundo momento, a gente começou a ter um afastamento, né, de profissionais de saúde por conta do Covid, e aí isso também gerou um desafio para a gente, para conseguir manter, né, o atendimento, a coordenação do cuidado dos usuários, quando a gente estava começando a ter essa deficiência de profissionais por afastamento por Covid. Atualmente, né, o município, como é que a gente está caminhando? A gente teve já o fechamento de 3 polos, hoje em dia só o polo do centro permanece. Ele está como referência para a gente. Débora, aqui do nosso tempo, tá bom? Tá. Obrigada. Ele está para a gente como referência para testagem de PCR, então o centro é a nossa referência para testagem, né, para o SUAB. As unidades estão como referência para testagem rápida dos contatos desses usuários confirmados através de teste rápido. A gente está mantendo o fluxo de Covid que foi implantado nas unidades, né, o fluxo de acolhimento. O NASF está retomando as suas atividades coletivas gradativamente nas unidades que conseguem garantir um distanciamento sanitário seguro, com cerca de até 5 pessoas nas suas atividades coletivas. A gente tem uma interação com a residência multiprofissional no município, então a residência, em parceria com a PS, confeccionou algumas mídias sociais para a gente conseguir manter a parceria com as escolas, né, por conta do PSE.
a testagem por PCR das gestantes, porque é uma nota técnica recente. Então, a gente vai começar a treinar a nossa atenção primária, né? Os profissionais da PS vão começar a ser treinados para a gente conseguir fazer a coleta de PCR nas unidades das nossas gestantes assintomáticas, a partir de 37 semanas, que é a normativa atual, né, da nota técnica. Só para finalizando, um panorama um pouco do aumento das nossas visitas domiciliares pelos ACS, né, do início da pandemia. A gente tentou priorizar, né, a visita para poder manter esse contato com os usuários e mostrar um pouquinho, assim, que de março, abril a maio, a gente teve um platô de atendimento de consultas nas unidades, porque aqui é a consulta dos médicos e dos enfermeiros nas unidades, e que agora, a partir de junho, julho, realmente o usuário está voltando a ir para as nossas unidades, retomando esse atendimento. Então, a gente já está evidenciando um aumento dessas consultas de médico e enfermeiro nas unidades a partir de junho e julho, tá? Esse é o nosso último boletim de ontem, de Maricá, dos nossos casos, né, confirmados, curados e óbitos. Queria agradecer muito o convite, essa é a nossa cidade. Agradecer muito a PET, o convite, e estou à disposição para o debate que vai começar daqui a pouquinho. Débora, obrigada pela sua apresentação, foi realmente excelente, muito bom ver que as ações, que as equipes estão retomando as ações, que os usuários, né, têm a atenção primária como seu serviço de referência, enfim, muito boa, Débora, depois muitas coisas realmente para a gente poder debater. Eu passo agora, então, a palavra para a Rafaela. A Rafaela vai apresentar a experiência de Niterói, né? A Rafa é a nossa aluna da terceira turma, primeira turma multiprofissional do PROF. Pode estar com você a palavra, Rafa. Boa tarde, pessoal. Eu sou Rafaela, sou enfermeira de formação, trabalho aqui em Niterói há 15 anos. Atualmente estou na coordenação diária de uma regional de saúde aqui do município, né, da Zona Norte, Regional Norte 1, que contempla 7 unidades de saúde da família, e vou conversar aqui um pouquinho hoje com vocês a respeito da experiência, né, o que vem acontecendo na pandemia aqui do município, do panorama atual, de alguns desafios que a gente vem enfrentando. Vou projetar aqui a apresentação. Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre as reinvenções da PS em tempos do Covid-19, novos e permanentes desafios do cuidado em saúde aqui no município de Niterói. Niterói fica localizado na região de saúde da Metropolitana 2, tem uma população estimada de 515.317 pessoas, segundo o IBGE 2020. 100% do município é coberto pela PS, 45% dessa cobertura é feita pelo PMF e 85% dessa cobertura está nas áreas de maior interesse social. Hoje a gente conta com 42 unidades de saúde da família, 104 equipes de saúde da família, 2 equipes do consultório na rua, 3 unidades básicas de saúde tradicionais, divididos em 7 regionais de saúde, cada uma com uma policlínica regional, dando um suporte de especialidades na rede. Lá em março, né, 9 de março de 2020, foi quando a gente teve a primeira confirmação do caso de Covid aqui em Niterói, um paciente de 27 anos, vindo de uma viagem do exterior. Antes mesmo disso, né, desde o primeiro aparecimento dos casos lá na China, o município já se antecipou, lá em dezembro, criou um grupo de resposta rápida para os assuntos relacionados à doença, com a participação da UF, Fiocruz, UFRJ, no intuito de tomar as decisões baseadas na ciência, que as políticas fossem formuladas e executadas, informadas por evidência, né, que é importante. A gente também reestruturou, né, intensificou as ações da vigilância epidemiológica, da coordenação de vigilância do município, fortalecendo essa integração com a APS.
Então, assim, logo lá no início, lá março, abril, falando um pouquinho das estratégias de enfrentamento ao Covid, que foram inúmeras, assim, listando algumas, né? A gente iniciou com a distribuição de uns kits de limpeza e higiene, com orientação à população, distribuição e contribuição expressiva das secretarias regionais e das lideranças comunitárias. Essa entrega ela foi feita por domicílio, por todas as equipes de saúde da família. Então, a gente conseguiu contemplar todas as famílias mais vulneráveis socioeconomicamente do município. Participaram dessa distribuição todos os membros da equipe, agente comunitário, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, dentistas e ASBs, que foram primordiais nesse momento também. Foi uma entrega orientada, né, de como fazer o uso desse material e entendendo a importância da utilização deles. Então, a gente pôde perceber nesse momento que a população se sentiu cuidada, ela se sentiu grata por estar acontecendo aquilo, não esperavam, né? Foi muito gratificante também ver a satisfação dos ACS cuidando daquele território, né, podendo participar desse momento. Então, assim, a percepção que a gente teve naquele momento foi de um cuidado mútuo e de gratidão, né, da população. Uma outra estratégia foi a reestruturação do atendimento nas nossas unidades. Os fluxos foram diferenciados para os usuários sintomáticos. Então, assim, nessas 3 fotos a gente pode observar. Nessa primeira, todo usuário que chegava à unidade, ele era abordado por um profissional de saúde, ele era acolhido, escutado, a gente faz a aferição da temperatura e a oximetria, e se esse usuário é identificado como um caso sintomático, como um caso suspeito, ele é direcionado para o atendimento numa sala escolhida previamente em cada unidade. E essa espera, ela é feita prioritariamente, né, no ambiente externo mais arejado, que ele possa aguardar com conforto. Além disso, a gente participou da sanitização das vias públicas e das comunidades, né, com quaternário de amônio. Então, a gente sinalizava sempre para as lideranças, para a Secretaria Regional, os pontos, né, depois do mapeamento dos casos, quais as ruas, travessas e vielas que a gente vinha percebendo um aumento no número de casos para intensificar a sanitização nesses locais. Foi criado também no município um centro de quarentena, né, um CIEP do município, ele foi adaptado para receber usuários sintomáticos leves que, por algum motivo, não tinham condições de fazer uma quarentena de qualidade nos seus domicílios. Então, era um espaço que contava com a assistência de enfermagem 24 horas, nutricionista, psicólogo, né, além de uma ambulância do SAMU baseada lá também, caso um desses pacientes viessem a agravar o quadro. Um outro ponto muito positivo do município foi que, desde o início, a gente fez testagem em massa da população sintomática e dos seus contactantes em todas as unidades básicas de saúde, em todas as unidades de saúde da família. E 2 meses para cá, a gente também vem fazendo o RT-PCR, né, em todos os pacientes sintomáticos nas policlínicas regionais. Paralelo a isso, a gente criou uma planilha de monitoramento de todos os casos sintomáticos respiratórios. Essa é uma planilha compartilhada entre a equipe de supervisão que dá o suporte técnico-metodológico a elas, a coordenação, a vice-presidência, a secretaria. Então, todos têm acesso a essa planilha dos casos por módulo, por regional, e aí a gente consegue ter um panorama do município e as áreas que a gente precisa intensificar as ações. Criamos uma legenda para facilitar a leitura, então os verdes são os casos que tiveram alta, vermelho, infelizmente, os óbitos, e amarelo, os pacientes que estavam internados, para a gente também monitorar esses pacientes internados pós-alta. Além disso, a gente faz acompanhamento diário do número de casos atendidos, os testados e os positivos, entendendo que a gente vem aí da sazonalidade das doenças respiratórias. Então, não bastava a gente saber quantos casos sintomáticos, a gente precisava ter esse número dos casos confirmados para direcionar também as nossas ações. A gente acompanhou a produção do ESUS, né, visando o melhor controle epidemiológico também. As nossas reuniões de gestão passaram a ser semanais. Organizamos reuniões sistemáticas e oficinas de processo de trabalho com as equipes,
Então, foi um momento muito satisfatório em que eles puderam expor seus sentimentos, o que cada um estava sentindo, né? O medo, a angústia, as preocupações, incertezas, um momento muito instável, uma doença nova no mundo, né? Há meses que a gente conhece, então, assim, a gente ainda sabe muito pouco realmente, e uma fase que todo mundo precisava se manter isolado, precisava ficar em casa, a gente precisava estar na linha de frente. Então, eles traziam, claro, seus medos para as unidades e a gente tentava trabalhar isso da melhor forma. Entender qual era a percepção comunitária deles e que ações a gente podia planejar a partir dali. A gente mapeava também os casos, né, por microárea, para a gente saber onde precisava intensificar as ações. Reorganizamos as atividades dos ACS, então, eles auxiliaram na campanha de vacinação, realizaram atividade educativa na unidade e na comunidade, apoiaram as atividades administrativas, inclusive no telemonitoramento, né? Eu esqueci de citar que lá naquela planilha, todos os usuários que eram incluídos, a gente monitorava por telefone ou por visita domiciliar, caso a gente não conseguisse contato. As visitas domiciliares, elas foram priorizadas para os grupos de risco, e em área peridomiciliar, então a gente orientava o ACS de preferência não entrar nos domicílios, tentar manter o distanciamento sanitário preconizado. Criamos uma planilha de captação dos casos suspeitos, então todos os casos que ele, ao longo das visitas, identificassem, eles iam lançando nessa planilha, identificando quais sinais e sintomas a pessoa relatava, e ao final do dia trazia para compartilhar com a equipe. Paralelo à pandemia, a gente teve a campanha nacional de influenza, né? Então uma outra estratégia foi vacinar todos os idosos acima de 60 anos no domicílio, além dos demais membros da família que tivessem nos grupos prioritários. Além de vacinação no domicílio, a gente organizou alguns pontos, né? Essa primeira mostra uma ação num condomínio, esse condomínio tem cerca de 250 moradores, evitando com que essas pessoas se deslocassem até a unidade. Então, a gente promoveu ali um dia inteiro de vacinação, combinado, um dia pactuado, e conseguimos vacinar quase 200 pessoas nesse dia. Essa é uma ilustração da atividade de educação em saúde no território. Então, durante o percurso, né, dos profissionais no território, quando eles visualizavam pessoas na rua, paravam para fazer orientações, e além de orientações, distribuíam máscaras de tecido. Criamos uns painéis de monitoramento dos casos, né? Esse foi um produto das oficinas realizadas com as equipes, então cada equipe se organizou para produzir seus números, né, e acompanhar os casos daquela unidade, isso ficou de melhor visualização de todos. Precisamos também nos reinventar nos treinamentos e capacitações que passaram a ser virtuais, então lá em março a gente já inicia com treinamento para coleta de suave, treinamento para essa readequação do trabalho no campo. Uma unidade nossa, uma outra experiência exitosa, né, fez um Instagram em conjunto com os alunos do PET Saúde para melhorar a comunicação com essa população. Então, assim, como estreitar essa relação no momento em que manter a distância era a melhor recomendação. Então, algumas estratégias precisavam ser pensadas, e uma delas foi a criação do Instagram, uma mídia social, né, de grande divulgação, grande circulação, e nela são divulgadas semanalmente informações, né, educativas para a população, e é um espaço também de troca e de diálogo com eles. As equipes do consultório na rua fizeram acompanhamento e rastreamento dos sintomáticos respiratórios dos 3 abrigos e dos 2 hotéis sociais do município. O município locou 2 hotéis para absorver a população em situação de rua, né? E quando esses casos eles eram identificados, um caso suspeito, um caso confirmado, sintomático leve, eles eram encaminhados lá para aqueles centros de quarentena, e assim a gente conseguia evitar a disseminação do vírus. Também fizemos ação de rastreamento, identificação de casos em todas as residências terapêuticas e instituições de longa permanência de idosos, rastreando, fazendo consulta e testando toda essa população mensalmente. Essa é a situação atual do município. Então, esse é um boletim de ontem, né, o último. Hoje, confirmados, a gente tem 11.623 casos, 87 hospitalizados, 139 pessoas em isolamento domiciliar,
infelizmente, 399 óbitos e 10 mil, quase 11 mil pessoas já recuperadas. A gente observa que a concentração de casos fica aqui na região de Caraí, onde concentra o maior número de casos, seguida pela região do Fonseca, com 1.210 casos. Hoje o município está classificado na amarela 2, então é alerta máximo, né? Uma ocupação de taxa de ocupação das unidades em torno de 80%, então isso fez com que a gente readequasse também a nossa porta de entrada, que ela não deixasse de ser acolhedora, que ela não deixasse de ser resolutiva, que ela não deixasse de coordenar esse cuidado, mas que fosse de forma responsável, de forma cautelosa, e é isso que a gente vem fazendo hoje, reorganizando a agenda, reorganizando fluxos para garantir assistência à população. Deixo aqui no final, né, acho que o nosso maior desafio hoje é que nossas equipes da atenção primária, elas conhecem seus territórios, sua população, suas vulnerabilidades, têm um papel importante na abordagem comunitária. Entretanto, ainda é um desafio manter ativados esses atributos comunitários na SF, associando-se às iniciativas solidárias das organizações comunitárias, articulando-se intersetorialmente para apoiar sua população em suas diversas vulnerabilidades e garantir a continuidade das ações de promoção, prevenção e cuidado, criando novos espaços, novos processos de trabalho na vigilância em saúde, no apoio social e sanitário dos grupos vulneráveis e na continuidade da atenção rotineira para quem dela precisa. Então, esse hoje é o nosso maior desafio, garantir o acesso, garantir o cuidado aos grupos prioritários e às demais populações. Então, a gente vem se reestruturando, se reorganizando, se reinventando para garantir essa assistência e que ela seja a melhor qualidade. Eu encerro com uma frase que eu levo como lema, desde já agradecendo a todos os profissionais de saúde, enaltecendo aqui a competência, compromisso, responsabilidade que todos tiveram ao longo de todos esses meses. É inegável o cansaço físico, psicológico de todos, mas ninguém esmoreceu, ninguém correu da luta. Esse foi um momento histórico para a gente, vai ficar marcado que com tantas tragédias, mas que deixa um legado positivo de força, de fortalecimento nosso nesse momento, né? E não haverá borboletas se a vida passar por longas e silenciosas metamorfoses, já dizia Rubem Alves, e é isso, assim. A gente tem que sempre estar aberto a essas mudanças, e tentar ser o mais resiliente possível e nos reinventar sempre, né? Deixo aqui as referências consultadas, agradeço a todos, tentei cumprir aí o tempo, acho que consegui, estou aberta aí para o debate também. Rafa, muito obrigada também pela sua apresentação, assim, excelente. Eu estava colocando aqui que a gente, né, e nós que somos do mestrado, a gente tem a obrigação de registrar essas experiências, porque elas com certeza não são experiências para enfrentamento da Covid, são experiências para qualificação do cuidado integral, estratégias de educação permanente, né? Então, acho que fica para nós, né, para essa missão de ter isso e de registrar isso. Parabéns pela sua apresentação. Eu vou passar agora, então, para a Thaís, que vai comentar, enfim, as apresentações e também falar do Estado, né? Os estados tiveram um papel importante no enfrentamento da pandemia, principalmente no vácuo, né, do papel do ente federal. Então, também o SUS é tripartite e os entes, né, eles são imprescindíveis para a gente continuar a prestação de cuidado integral em saúde. Então, Thaís, obrigada pela sua participação. Está com você a palavra. Eu que agradeço, Pet. Agradeço muito essa possibilidade de agradeço as falas dos municípios, da Mônica. Para a gente é importante divulgar e interagir sobre as nossas iniciativas. Eu acho que a pandemia ela botou um desafio enorme de tempo de resposta, né? Ao mesmo tempo em que a gestão estava buscando orientações a serem dadas, a ciência, a academia veio buscando também, e a atenção estava acontecendo simultaneamente nos territórios.
foi um momento de muita sinergia entre a assistência, academia e gestão, para que a gente pudesse achar saídas oportunas para direcionamento. E aí a gente teve algumas confusões no início, né? A gente teve um início da pandemia fora do Brasil, que possibilitou que a gente pudesse olhar para experiências fora do nosso país e visse alguns acertos e alguns erros, e a gente identificou que os acertos e os erros foram feitos, principalmente os erros no momento em que se excluiu a atenção primária dessa frente de discussão, de atenção, e isso veio chegando no Brasil e ainda se tinha algumas divergências internas. Eu lembro que no início da pandemia, nós da Superintendência de Atenção Primária fizemos contato com alguns consultores, apoiadores que estão participando de debates de epidemia nacionalmente e internacionalmente, e as orientações eram muito diversas. Alguns mandavam que a gente orientasse fechar as unidades básicas de saúde, era lockdown para tudo, inclusive para as unidades básicas de saúde, porque a gente tinha muitos profissionais de atenção primária morrendo em outros países, e ao mesmo tempo a gente sabia que a gente precisava ter apoio da atenção primária nos territórios para acolher a população e atender os agravos que são concomitantes, né? Então foi um momento de dilema ali de pensar, entramos com toda a força para orientar que se mantenha aberta a unidade básica de saúde para atendimento, ou fechamos, como alguns países fizeram. E aí a gente foi vendo o acompanhamento dos casos em outros países, que quem fechou e deslocou esses profissionais para urgências e emergências e hospitais teve piores resultados em atendimento da Covid. Nós optamos, então, por manter abertas as unidades, fizemos uma ampla discussão interna na secretaria, mas logo já fomos para discussão com os municípios. A gente tem municípios que são pioneiros e trouxeram grandes experiências nessa construção desde o início, como são os dois que estão aqui, Maricá e Niterói. E tivemos então o nosso lançamento do primeiro documento, né, que a Mônica apresentou, que foi o nosso plano estadual voltado para a atenção primária. Naquele momento a gente já via que a gente precisava fazer um aporte financeiro para os municípios, porque criar fluxos isolados de assistência, criar equipes exclusivas, ter equipamento, ter material diferenciado que antes não se tinha na atenção primária e exigir recurso financeiro. Então, nós antecipamos o nosso Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária, o PREFAPS, que foi uma iniciativa da Secretaria em apoiar os municípios de uma forma financeira também, para além do apoio técnico. Então, a gente teve um intenso debate também em várias outras instâncias. Nossa parceria com o COSEMES é constante, nós temos espaços permanentes de discussão com eles, principalmente pela CCE, né, pela Comissão Estadual do Mais Médicos, em que a gente sabia na ponta, pela atuação dos médicos dos lugares de mais difícil provimento, como é que estava a realidade lá de falta de EPI, de confusões dos fluxos, e a gente foi tentando ajustar esse debate com os municípios de forma isolada, para quem mostrava algum desafio, mas de uma forma mais ampla, também como uma diretriz estadual, quando isso era importante. As duas falas, né, a Mônica trouxe, as duas falas trouxeram a questão dos vazios assistenciais. Essa iniciativa dos centros de triagem, que alguns municípios receberam recurso financeiro, e aqui foi dito sobre polos de atendimento da Covid, foi uma iniciativa que a gente pensou pela Secretaria de Estado de Saúde, que era repassar recurso financeiro para os municípios para que eles façam um atendimento isolado na atenção primária, para atendimento exclusivo, isso poderia ser chamado de centro de triagem, ou um atendimento em uma unidade exclusiva para Covid, leve, moderado, que se pudesse acolher esse usuário, né? A gente vê as iniciativas aí do trabalho virtual. A gente, no estado do Rio de Janeiro, teve um excelente exercício de atendimento, de atenção, de trabalho da gestão de forma virtual, com uma adesão tanto dos trabalhadores aqui da secretaria, quanto de fora da secretaria, muito maior, às vezes, do que as atividades presenciais, né, pelo trabalho virtual. E essa quantidade de disseminação de informação, de reunião, de construção de notas técnicas coletivas, o nosso estado criou a ferramenta
160, que foi uma ferramenta que no início a gente ficava preocupado que ela pudesse querer substituir a atenção primária, porque a gente entende que a atenção primária é algo que deve ser muito feita no território pela equipe que acompanha, mas foi uma ferramenta para escutar a demanda que vinha do território, e a gente viu a quantidade, que foi algo que foi falado pelas duas palestrantes dos municípios, a questão da saúde mental, né? No momento não era só a Covid que aparecia ali, tinham muitas outras demandas, e principalmente de saúde mental, que é o que a gente vem vendo aumentar no nosso território pelas características tanto de isolamento, como da privação econômica, de alimento, ao aumento da violência, e essas questões todas vêm trazendo um trabalho, a necessidade de a gente intensificar as ações de saúde mental. Para profissionais de saúde, inclusive, quando a gente vê que esses profissionais são os que mais estão sendo acometidos pelo agravo e estão adoecendo, morrendo, né, pela Covid. A Mônica mostrou ali o mapa de risco do Estado, e esse mapa de risco é algo que a gente tem buscado aprimoramento, tanto pela coleta das informações, quanto pelo número pelo tipo de indicador que aparece. A gente, por exemplo, vem questionando desde o início, porque esse mapa de risco ele traz uma recomendação da OPAS e da OMS com o CONAS. Ele não coloca, por exemplo, a cobertura de atenção primária. Atenção primária que é protetiva dos territórios. A gente fala em reabertura de serviços de escola e enfim, como é que a gente faz uma reabertura, um atendimento melhor das instituições de longa permanência, se a gente não tiver uma cobertura de atenção primária efetiva? E isso é um desafio significativo que a gente vê nesse mapa de risco, né? E que ele é diferente de município a município. A gente vê estratificações diversas, né? Niterói, por exemplo, usa uma forma de calcular um pouco diferente do que o Estado usa, porque Niterói também começou com esse mapa de risco muito antes do que o Estado estava trabalhando. O desafio da integração da atenção primária e vigilância, ele se evidenciou agora, né? A gente já tinha um desafio posto antes pelas lógicas que são de trabalho, mas a gente tinha muitos avanços em algumas áreas, mas nessa corrida para se trazer alguma resposta, e nos recursos escassos que nós temos, a gente vê que a gente teve ações paralelas, que foi muito difícil de se integrar. A Mônica falou sobre algumas questões importantes para pensar na atenção integral da atenção primária durante a pandemia, e a gente teve algumas iniciativas importantes aqui do Estado, principalmente no âmbito da saúde bucal. Saúde bucal já fez oficina com todas as regiões de saúde, desenhou as propostas, até para que a gente tinha muita dificuldade de pensar como é que a gente vai planejar a retomada e desenhar uma retomada sem induzir uma retomada precoce. Então, eu dizia sempre que planejar, e Niterói fez isso que eu estou vendo agora em relação à saúde escolar também, planejar e mostrar as etapas necessárias para se reabrir. E se a gente reabrir os serviços antes de planejar, a gente pode comer etapas, né? Então, esse planejamento ele não vai antecipar a retomada, ele vai mostrar o que a gente precisa fazer, e talvez isso postergue um pouco, inclusive. A gente teve um reposicionamento aí de várias equipes, como é que é o papel do enfermeiro na Covid, do ACS, sai ou não sai da unidade, visita ou não visita a casa, faz atividade coletiva ou não faz atividade coletiva. Isso era um desafio grande para se definir, né? A gente até entendia que sair da unidade, às vezes, era mais protetivo do que ficar dentro da unidade no ambiente confinado com um número grande de pessoas positivas. Então, a gente induziu muito que as pessoas pudessem sair no território e pudessem fazer o trabalho casa a casa, sem entrar nas casas, as atividades coletivas de uma forma, atividades, na verdade, reuniões, potencializar a educação com as informações adequadas, em evidências, que a gente pudesse ter uma boa política, né, para reforçar o papel do SUS, mostrar que o SUS é potente, que está próximo das pessoas no momento em que se precisa dele, né? E a gente teve, então, uma boa indução por meio desses documentos, e a gente muitas vezes ficava em dúvida quantos documentos a gente deveria estar lançando,
qual a potência dos municípios para absorverem todos esses documentos, essas notas técnicas, e participar de todas essas reuniões, responder a quantidade de formulários que a gente perguntava. Muitas vezes os telefonemas eram difíceis de ter atendimento, porque as pessoas nas gestões municipais estavam conduzindo um território inteiro com pacientes batendo na porta. Então, a gente teve todo um cuidado para não sobrecarregar as unidades e os serviços municipais, mas a gente entende que o feedback disso é muito potente. A gente teve um feedback de que as notas técnicas, as orientações foram bem absorvidas e elas ajudaram a induzir uma prática que antes estava muito dispersa com a quantidade de informações nacionais divergentes e internacionais também. A Mônica falou um pouco do programa Saúde na Escola, né? Bolsa Família e gestantes. A gente está, nesse momento, com um debate muito intenso, com vários profissionais, até um pouquinho antes de entrar na fala que eu estava com um comitê técnico-científico para pensar onde está, como é que a gente faz a retomada das atividades. E eu estou vendo aqui que está travando, a minha internet não está muito boa. Se eu precisar trocar, eu posso passar para o meu celular. Eu estou usando o equipamento da Secretaria de Estado de Saúde. Tá, vou continuar então. Então, o programa Saúde na Escola tem essa potência de articular no território, e para isso é preciso que a gente tenha uma cobertura de atenção primária adequada, né? Maricá e Niterói têm essa cobertura, mas muitos municípios não têm. A gente tem um estado que, desde 2017, vem reduzindo a cobertura de atenção primária. Hoje, a gente tem um percentual de cobertura de atenção primária com menos de 60%. E um percentual de saúde da família, que é a melhor estratégia que a gente pode contar, com menos de 50%. Então, é necessário que a gente pense em estratégias alternativas de apoio à comunidade escolar. E aí, o momento de retomada das escolas é um desafio, porque ao mesmo tempo que a gente tem dificuldade dessas crianças em casa, crianças e adolescentes em casa, por conta das vulnerabilidades que elas estão vivenciando e da falta de acesso à educação, a gente tem uma maior exposição no ambiente escolar e uma liberação dessas famílias para também retomarem, famílias, deslocamento dos profissionais de educação com maior trânsito na cidade, podendo retomar uma curva de casos, né? O que a gente vem vendo que não tem sido muito acentuado em outros países, mas isso, semana a semana, vai mudando, e a gente já vê países fechando novamente a questão das aulas. Em relação ao programa Bolsa Família, a gente, surpreendentemente, no estado do Rio de Janeiro, teve uma melhora da cobertura, de acompanhamento das condicionalidades, e a gente entende que isso é fundamental, porque a gente precisa compensar de alguma forma, ainda mais quando a gente fala que as crianças estão dentro de casa, a gente precisa alimentar essas pessoas, a gente precisa apoiar essas famílias que são mais vulneráveis. Então, eu quero parabenizar muito aos municípios do estado que fizeram esse esforço adicional para acompanhar as condicionalidades do programa Bolsa Família. E em relação às gestantes, a gente vem fazendo muitas iniciativas, né? Nós entendemos que é um momento de muitas dúvidas, assim como a Zika impôs, a gente tem as gestantes agora passando por uma situação de dúvidas, de fragilidade, de questionamentos sobre o que vai ser uma gestação durante uma pandemia da Covid. E um aumento de óbitos maternos, o Brasil tem liderado um número importante de óbitos maternos, com gestantes positivas para a Covid. E isso nos impõe uma pesquisa, uma análise, uma intervenção, um acompanhamento melhor dessa população, né? A gente tem um desafio adicional aí, que é em relação às mudanças nas gestões municipais e as orientações nacionais, com uma redução do financiamento, uma possível redução do financiamento federal. Se o Previne Brasil fosse colocado em prática, nós teríamos uma drástica redução do recurso financeiro para a atenção primária, o que de uma forma pode ser compensado, uma leve medida pelo financiamento estadual, mas não seria essa a função do financiamento estadual, compensar uma redução de financiamento federal, seria a soma dos três para um financiamento sempre em dúvida, e quanto à potência da atenção primária para a expansão do nosso estado. E a gente sempre vem incentivando que os municípios cadastrem mais a população, façam um melhor acompanhamento dos indicadores, né? E, de certa forma, a gente sobrepõe a iniciativa federal com a estadual quando a gente usa os mesmos indicadores. Hoje a gente usa indicadores para
pagamento por desempenho das equipes financiadas, que a gente reduziu para o essencial para ser atendido na atenção primária durante a pandemia. Eu queria parabenizar muito a Débora pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo em Maricá, né, a questão dos polos de atendimento, mostrando a importância de pensar e estar mais próximo da população não atendida, então a gente amplia a possibilidade de atendimento da população não coberta, e com estratégias mais práticas, né, de espaçamento do atendimento dos pacientes, o plantão de atendimento telefônico, a questão do idoso para acompanhamento da vacina e a saúde mental. A gente viu uma melhor cobertura de vacinação para idoso, mas isso não é uma realidade para as outras vacinas. A gente precisa ainda, no Estado, ter iniciativas para melhorar as nossas coberturas vacinais, né? A questão do atendimento domiciliar e a equipe Sentinela para esse atendimento domiciliar, uma excelente iniciativa para a gente pensar como é que a gente chega perto das pessoas, e aí parabenizo pela coragem de colocar essas equipes indo na casa das pessoas, que foi esse desafio desde o início, para a gente pensar, né, se vai ou se não vai chegar próximo das pessoas durante a pandemia. E também a comunicação, esse fluxo de informação por meio da informação provinda da atenção primária direto para a Secretaria Municipal de Saúde, para se repensar a estratégia e o feedback para a atenção primária. Que isso é um grande desafio que a gente encontra quando a gente tem informações provindas. As equipes de atenção primária muitas vezes não sabem por que preenchem tantos documentos e mandam, e isso não chega de volta. Então, essa comunicação próxima, precisa, com feedback constante entre o que se produz e o que se tem de retorno, é importante que aconteça, e eu parabenizo. A questão do aumento de testes também, que é super importante. A gente vê uma alta letalidade no estado do Rio de Janeiro, porque também a gente não detecta ainda todos os pacientes. A orientação inicial era, se está com sintomas de gripe, fique em casa. Aumentou o risco, já tem gravidade, vá para a unidade de urgência e emergência, e lá que se faz os testes. Então, grande parte da população nesse início, pela orientação estadual, não entrava para um cálculo, né? E a questão da população indígena também. Tá. Só o tempo, Thaís, só para te... Estou aqui nesse papel chato. Obrigada. Certo, já estou fechando. É importante que a gente pense também no reposicionamento dos NASFs, né? E eu queria destacar algumas questões em relação a que Niterói trouxe, a excelente iniciativa do centro de quarentena, né? Nossa grande dificuldade são populações... A gente tem hoje no estado do Rio de Janeiro a maior população urbana do país. Nós temos 97% da nossa população em área urbana, 3% é considerada rural, e uma maior população em número e em percentual de população em aglomerados subnormais, ou seja, em favelas. Então, ter o centro de quarentena, que foram iniciativas como a que Niterói criou, foi uma excelente iniciativa. Aí tem várias estratégias de adesão, que precisaria de apoio da mídia, inclusive, para que a gente pudesse ter essas pessoas se sentindo seguras de irem para o centro de quarentena. Mas ter um espaço que acolhesse de forma articulada em saúde, assistência social, essa população que não tem sua residência para se manter isolado, foi uma iniciativa excelente. E a questão do acompanhamento pelas ILPIs, que é um grande desafio, né? A gente tem países aí que mostram um grande número de idosos com óbitos dentro de instituições, então eles estão sob tutela do Estado, e se acontece um óbito, é um grande colapso desse sistema. Então, essa iniciativa chega próxima às instituições de longa permanência para idosos, e também acrescentaria a questão das pessoas com deficiência. É um desafio que Niterói mostrou que cumpriu e é Eu encerrei minha fala, Pet, se vocês quiserem retomar. Sim. Obrigada
Thaís, pela sua fala, né? Não tem dúvidas do quanto que a pandemia mostra o quanto é importante a coordenação estadual, né? No fortalecimento das redes regionalizadas, no apoio aos municípios, né? Nem todos os municípios têm a capacidade, né, gestora, enfim, de formação como Niterói, como Maricá, então o papel do Estado é fundamental, né? E no apoio à atenção primária, que muitas vezes se pensa que a atenção primária é só um dever do município. Então, agradeço muito a você e Mônica, né, por estarem aqui e compartilhando a experiência do Estado. Eu vou pedir agora, a Rafa vai habilitar todas, né? A gente já está, assim, num avançado tempo, né, para uma live. A gente não tem, assim, questões, muitos elogios às apresentações de vocês todas, né, e foram realmente muito boas. Se vocês permitirem, a gente pode deixar as apresentações na nossa página para as pessoas acessarem, né, acho que são experiências que precisam ser compartilhadas. Eu vou abrir para cada uma, né, se despedir. Eu só queria realmente, assim, ressaltar que algumas das questões que vocês colocaram, como que elas mostram, assim, a radicalidade da necessidade de mudança nas políticas, né, de saúde e de bem-estar social. Eu acho que o nosso desafio é garantir que todas essas inovações, reinvenções da atenção primária observadas durante a pandemia, que elas não sejam em vão, né, que elas não sejam perdidas. A gente fala classicamente da dificuldade de coordenação com a vigilância em saúde. Gente, a gente viu várias experiências onde a vigilância está totalmente coordenada com as práticas em saúde, ou seja, essa pandemia nos deu a possibilidade de enfrentar e de vencer desafios que a gente fala há anos das dificuldades, né? Então, a importância disso não se perder. A questão do monitoramento, né? O monitoramento, a avaliação não é institucionalizada. Quantas iniciativas de monitoramento em curso mesmo, dando feedback aos processos de trabalho da equipe, monitorando, ligando, né? Não só o monitoramento dos indicadores, mas também o acompanhamento numa outra perspectiva dos usuários, o acesso à internet, isso precisa ser garantido às equipes, né? Isso não pode ser de cada um ter acesso ao seu celular, à sua internet, o quanto que isso pode melhorar, né, o telesaúde, que já existe há tanto tempo e tão subutilizado, como que tem potência, né, esses nossos encontros virtuais para educação em saúde, para educação permanente, para o encontro com os usuários. Então, são muitas lições. Isso tirou o nosso preconceito também, né, dessa coisa à distância, como uma coisa, né, não funciona, tudo a gente tem que ir, tem que fazer pessoalmente. Então, são muitas as lições. Eu acho que fica para nós, né, o desafio de registrar, de compartilhar isso, porque isso, com certeza, é uma reinvenção que vai servir ao cuidado, né, ao cuidado cotidiano das pessoas. Eu queria agradecer muito e abro, né, a palavra para vocês se despedirem e muito obrigada, né, por vocês serem do nosso Prof. Saúde aqui da UF. Nós estamos muito orgulhosas de vocês. Então, como eu comecei, né, vou começar a despedida. Agradecer muito ao convite, assim, foi uma ótima experiência de reencontrar a PET nesse contexto aqui, né, os colegas dos municípios, meus parabéns pelas experiências, né, a gente vê como o município é potente, ele tem toda a capacidade de dinamizar suas forças, se reinventar, enfim, acolher e cuidar das suas populações, né? E a Thaís também, que generosamente, né, acolheu aí o convite e com quem eu tenho a possibilidade, a oportunidade de conviver no Estado num momento tão adverso, tão complicado, né, e que aí nós, os pares, nos encontramos e conseguimos, né, criar uma sinergia dentro de uma secretaria tão complexa como é a Secretaria Estadual de Saúde, em prol dos municípios, das regiões, enfrentando
as dificuldades históricas e que a gente, como o Pet bem disse aí, de repente, quando viu, ultrapassou aquela barreira da dificuldade com o setor ao lado, enfim, né, outras áreas da secretaria que historicamente precisariam estar mesmo trabalhando de maneira unificada. Muito obrigada e acho que seguimos, né, nesse trabalho de construção coletiva e conjunta e parabéns para todos vocês, todos nós, né, que estamos aqui. Obrigada. Queria agradecer mais uma vez, então, o convite, né, à professora Pet, a toda a equipe do Prof. Saúde, agradecer às demais palestrantes, né, foi excelente, né, eu acho que a gente compôs muito, né, uma completou muito a outra, e eu acho que mostra a parceria além município, né, assim, são municípios e estado, e é importante a gente melhorar, né, a cada dia mais a integração. Queria reforçar e agradecer, obviamente, né, ao meu município, a Maricá, a Secretaria de Saúde, a todos os profissionais de atenção primária, muitos participaram aqui ativamente, estavam participando da live, então agradecer muito, assim, o trabalho não termina, né, a gente está ainda nesse momento de pandemia, é desgastante, como a Rafaela já falou, mas é gratificante, né, a gente luta pelo SUS, e luta bravamente todos os dias, então queria agradecer muito à Secretaria de Saúde e aos profissionais da APS de Maricá e dos outros municípios também, né, do estado. Obrigada pela oportunidade e sempre que precisarem estou à disposição. Eu quero agradecer também o convite, essa estreia em live aqui, né, fiquei nervosa um pouquinho, mas acho que foi. Durante a apresentação fui ficando emocionada, porque a gente muitas vezes não tem noção do quanto que a gente faz, do quanto que a gente trabalha e do impacto desse trabalho na população, na vida da população, na vida dos profissionais. Eu sou uma eterna defensora do SUS, uma eterna defensora da saúde da família, eu acredito nessa proposta. Então, acho que a gente precisa valorizar tudo isso, né? Tudo que a gente faz no dia a dia, que não é pouco, não. Agradecer a todos que participaram aqui no chat, eu li algumas coisas, não consegui ler tudo ainda, mas vi uma participação maciça, assim, de todos, muito bacana. E é isso, assim, um beijo, agradecer mais uma vez todo esse período que reforço que não foi fácil, não está sendo fácil. O esgotamento ele é nítido em muita gente, a gente vem tentando se apoiar, tentando formar uma rede de apoio, literalmente, entre nós, acho que esse é o propósito. Obrigada por essa tarde, espero que a gente tenha outras mais assim. Beijo, Thaís. Quero agradecer também e dizer que é uma honra estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro tanto, e eu acho que o SUS é feito por pessoas, e pessoas que têm um compromisso com outras pessoas. A gente não pode achar que tem algo assim. Claro, tem muitas questões que envolvem, mas a gente tem que estar no lugar onde a gente está, vestir a camiseta, trabalhar em prol de quem está lá na ponta, e é muito reconfortante a gente pensar que a gente está dialogando, está de uma forma sinérgica com tantos atores fundamentais para fazer com que esse SUS avance. Apesar de tantos contextos adversos, a gente tem a gente, assim, as pessoas que podem estar tocando o cuidado, e a gente fala a mesma língua, que é a vida das pessoas, e trabalhar em prol delas por um sistema único, integral, com qualidade, enfim, nosso sistema único de saúde de forma sinérgica, academia, gestão, os serviços, a sociedade civil, os representantes, né, dos territórios, que a gente possa cada vez mais estar unido, porque assim a gente vai conseguir superar essas questões todas que estão surgindo. Gente, então é isso, a gente vai encerrar. Agradecer demais a vocês, mulheres superpoderosas, a nossa defesa do SUS, isso nos une, né? É o que nos une. E dizer que a UF está sempre de portas abertas, o Instituto de Saúde Coletiva, né? Nós queremos vê-las nos nossos espaços de formação, e que a gente está aí também prontos, né, para apoiar as atividades para os trabalhadores. E é isso, foi um prazer enorme, beijo enorme para vocês. Gente, obrigada.